7 ao verso 11, que diz assim: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Amém? Então a gente tem aqui a exposição de 2 mandamentos, né? No verso 8 sobre não tomar, no verso 7, perdão, sobre não tomar o nome do Senhor em vão, e do verso 8 ao verso 11 aí sobre o sábado, ok? Então vamos aí por partes. Primeiro, sobre o 3º mandamento: não tomarás o nome do Senhor em vão. Vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, a partir do período que a gente conhece como interbíblico, que período é esse? Entre o nosso Malaquias e Mateus, houve um período de mais ou menos aproximadamente 400 anos. Quando Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, Mateus o primeiro. A história que sucede ali de Mateus não é em seguida logo de Malaquias. Há um espaço aí de 400 anos que aconteceu muita coisa, guerras, nações inimigas subjugando Israel e eles lutando, enfim. Nesse período chamado interbíblico, ou o período do judaísmo do segundo tempo, os judeus eles começaram com uma tradição de que todas as vezes que eles iam ler nas sinagogas, né, que era o lugar que eles pregavam a palavra, todas as vezes que eles na sinagoga liam as escrituras, nesse caso o Antigo Testamento, não existia o Novo ainda, quando eles viam o nome do Senhor, o nome dele pessoal, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui, que é o Yahvé, ou Javé, ou Jeová, quando eles liam, eles não pronunciavam. Por exemplo, estava lá, quando eles liam o Senhor, né, que é o nome dele pessoal, Yahvé, eles não pronunciavam, eles pronunciavam o Altíssimo, né, o Todo-Poderoso. Porque eles pegaram justamente esse mandamento de não tomar o Senhor teu Deus em vão, e eles extremaram muito, radicalizaram tanto, que eles nem pronunciavam quando liam nas próprias escrituras. Eles liam, mas pronunciavam outros nomes. Deu para compreender? Eu li aqui Jeová, mas eu não falo Jeová, eu falo o Altíssimo, eu falo o Todo-Poderoso. Então, os judeus faziam muito isso. Isso permaneceu até na época de Cristo, tá bom? E até hoje, melhor dizendo, não até só a época de Cristo, até hoje os judeus ortodoxos, né, eles não pronunciam o nome pessoal de Deus, é sempre o Altíssimo, né? E quando eles vão escrever lá Deus ou outro nome, eles sempre colocam, eles ocultam alguma letra, tal, porque para eles é um sinal de reverência e é um sinal que eles não estão tomando o nome do Senhor em vão. Vamos entender aqui sobre o que Deus estava proibindo, que na verdade essa visão dos judeus estava radical e de uma forma extremada, que não tinha relação com o que o mandamento estava proibindo sobre não tomar o nome do Senhor em vão, tá bom? Naquela época, irmãos, nesse tempo aqui, nos tempos antigos, o nome das pessoas não era algo como a gente entende hoje, do tipo assim: eu tive meu filho, vou pesquisar, o nome que eu achar mais legal, mais bonito eu coloco. Naquela época não era assim. Naquela época o nome estava ligado com a personalidade da pessoa, estava ligado, representava a personalidade, o caráter. Por isso que você vai ver algumas vezes Deus mudando o nome de algumas pessoas. Lembra? Jacó para Israel, Abraão para Abraão. Porque ali simbolizava que Deus estava mudando o caráter daquela pessoa. Então Deus dava outro nome para simbolizar isso. Entende? Então o nome tinha uma carga muito poderosa. A gente não compreende hoje porque para a gente hoje nome
é o que a gente achar mais legal, né? Naquela época não. Tinha a ver com por exemplo, uma situação que aconteceu quando aquela criança nasceu, né? Por exemplo, Jacó, ele nasceu agarrado no pé de Esaú. Jacó significa isso, aquele que está grudado no calcanhar. Então, tinha uma relação com algum acontecimento, né? Samuel, o Senhor me ouve, porque Ana orou muito ao Senhor, o Senhor respondeu a ela, deu um filho, ela botou Samuel, significa o Senhor me ouve. Então, o nome tinha muita intensidade e representava a própria personalidade da pessoa. E isso não era diferente com Deus. O nome pessoal de Deus, que Deus se apresenta a Moisés, é o que a gente conhece hoje, voltando a repetir, como Yahvé, ou Jeová, ou Javé. É porque, na verdade, irmãos, esse termo no hebraico, no original, é um termo que a gente não sabe ao certo, com certeza, como é a pronúncia. Tá? E aí, por isso que há essas divergências aí. O mais provável é que se chamava Yahué. Aí por isso que vem Yahvé, Javé, Jeová, então tem essas diferençazinhas. Mas esse é o nome pessoal de Deus, tá? Os outros são títulos, Altíssimo, Todo-Poderoso, Deus, são títulos. O nome pessoal de Deus é Yahvé, ok? Então, esse nome, assim como nas outras pessoas, para Deus também identificava a própria personalidade de Deus. É um nome pessoal que era só dele. Quando você falava assim, Deus, é um termo genérico. Existem vários deuses, cada povo tem o seu Deus. Mas quando você falava Yahvé, Javé era o nome do Deus de Israel, somente dele. Deu para compreender? Então vamos lá. Entendendo isso, vamos compreender sobre o mandamento. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Ok? Deus está se referindo ao seu nome pessoal aqui. Primeiro, irmãos, o que significa em vão? Não tomarás o nome do Senhor em vão. O que significa em vão? O termo usado no hebraico é o sal. Sal significa engano, mentira, falsidade. Ou seja, o primeiro aspecto aqui de tomar o nome do Senhor em vão é usar o nome do Senhor para a finalidade mentirosa, falsa, hipócrita e enganosa. Quando você usa o nome do Senhor para fim de uma mentira, de você apoiar uma mentira, uma falsidade, um engano, você está tomando o nome do Senhor em vão, portanto você está pecando contra o terceiro mandamento, você está quebrando o terceiro mandamento. Quando você usa, e muitas pessoas usam, né, o nome do Senhor, o nome de Deus, para poder ratificar, para poder apoiar aquilo que elas estão dizendo ou fazendo, né? Que a gente sabe que é mentira, mas eles para apoiarem aquilo, eles usam o nome do Senhor, né? Às vezes para promover uma mentira, para mentir, para enganar certas pessoas, e a gente vê muito isso até em líderes, né? Que para manipular pessoas, para enganar pessoas, eles usam o nome de Deus. Não, eu sou servo de Deus. Não, eu ouvi a voz de Deus. Não, eu tive uma visão de Deus. Porque se ele falar que é dele mesmo, as pessoas não vão acreditar. Mas quando ele coloca o nome de Deus no jogo, isso passa uma imagem, né, de que você tem que confiar. E infelizmente muitas pessoas usam isso para enganar, para manipular, né? Não só no ambiente religioso, mas em vários outros ambientes, em vários outros contextos, tá bom? Abra aí em Levítico 19:12, a gente vai ver uma recomendação de Deus também, que está ligada a isso. Só passar aí mais algumas páginas. Levítico 19:12 é o próximo livro aí, depois de Êxodo. Capítulo 19, verso 12. Diz assim: não jurem falsamente pelo meu nome, Deus falando, profanando assim o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Então o que Deus está falando? Não jurem, não façam promessas usando o meu nome. E aqui o contexto e aqui o sentido é de jurar e fazer promessas de forma enganosa, né? Para você ludibriar uma pessoa, você usa o nome do Senhor de forma enganosa. E Deus está proibindo terminantemente isso aqui.
Não usem meu nome para finalidade enganosa, mentirosa, hipócrita, falsa. Então esse é o primeiro aspecto de você usar o nome do Senhor em vão. Ok? Pode dizer. Eu estava conversando com a pessoa esses dias sobre a consulta que eu não me lembro. E a pessoa falou bem assim pra mim: nem se Jesus viesse falar comigo, eu faria isso. Eu falei assim: rapaz, isso é pecado. Aí ela falou assim: não é pecado, não posso saber que falar isso é pecado. Eu falei: tu tá pecando aqui agora. Por que tu falou que se Jesus mandasse, nem se Jesus te mandasse, tu faria? Não é um pecado, não? Olha, aí eu acho que eu entendi o que ela quis dizer. Porque assim, como eu não sei o contexto da conversa, eu acho que eu quis dizer. Por exemplo, se aparecesse para mim alguma visão, alguma voz, se apresentando como Cristo, e me mandasse fazer alguma coisa que estivesse contrário à palavra, eu tenho que rejeitar na hora, porque não é Cristo. Eu lembro que foi. Essa pessoa, essa menina saiu da igreja e a gente congregava antes, porque eu também congregava. Aí eu falei com ela: não sei de vontade de voltar para lá, mas ela: Deus que me livre, se Jesus mandasse voltar, eu voltaria. Ah, não, mas aí assim, não se encaixa naquilo que eu estou dizendo aqui, porque isso é uma expressão popular que se tornou popular. O sentido desse primeiro aspecto aqui é você usar o nome de Deus para você promover uma mentira, um engano, para você enganar, para você mentir, para você falar. Sim, porque assim, ela está dizendo que justamente, ela está dizendo que nem diante de uma ordem de Deus ela obedeceria aquilo. É uma força de expressão para dizer que ela não volta. Isso, é uma força de expressão, porém, é isso. A gente entende que é uma força de expressão, porém, mas ela demonstra como se a vontade dela estivesse acima da de Deus, né? Talvez que se você apertar ela vai dizer: não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que de maneira nenhuma. Sabe? É uma força de expressão que a gente tem que ter cuidado. Por mais que não se encaixe no tomar o nome de Deus em vão, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de expressão, porque não convém, né? A gente está colocando nossa vontade acima da vontade de Deus. Ainda que seja da boca para fora, mas não é legal. Não é. Até porque quem vai nos ouvir, né? Isso. Não conhece o nosso coração, então vai entender errado, então é complicado. Olá, mas fala assim, tomar o nome de Deus em vão. A gente está no nosso dia a dia de falar: Deus me livre, Deus é mais. Eu vou chegar lá, calma, vou chegar lá. Vou chegar lá. O que eu só dar só uma pincelada. O que Deus está proibindo aqui não é usar o nome dele. É usar o nome dele em vão. Isso que você precisa entender. Então vamos lá, vou chegar lá. Primeiro aspecto: não tomar o nome do Senhor em vão, usar o nome dele para a finalidade de mentira, de engano, de falsidade, de hipocrisia. Segundo aspecto de tomar o nome do Senhor em vão: desonrar o nome de Deus. Como assim? Como eu disse, o nome do Senhor Yahvé estava vinculado ao povo de Israel, só pertencia ao nome do Senhor. Nenhum povo usava o nome dos seus deuses de Yahvé, ok? Então, quando se falava Yahvé, todos os povos já sabiam que estava se falando do Deus de Israel. Estava vinculado, estava ligado, não tinha como desligar. Quando o povo de Israel praticava coisas más, pecavam, desobedeciam, o que eles estavam fazendo? Eles estavam desonrando o nome do Senhor, porque estava atrelado àquele povo. Quando eles adoravam outros deuses, quando eles cometiam pecados, e os povos viam aquilo, eles estavam manchando, o povo de Israel estava manchando, desonrando o nome do Senhor, que estava ligado a eles. Deu para compreender? Então, o segundo aspecto aqui de desonrar o nome de Deus tomar o nome do Senhor em vão, é desonrando o nome de Deus com as suas práticas. Quando eu digo, irmãos, que eu sirvo ao Deus, um único Deus, eu sirvo ao Senhor, né? Eu encho a boca para dizer: eu sou servo de Deus, e as minhas práticas não condizem com aquilo que eu estou dizendo com a minha boca, eu estou desonrando o nome do Senhor. Eu prego aqui contra o pecado, contra a mentira, contra a falsidade e tal, porque eu sou servo de Deus, eu sou ungido e tal. E aí amanhã você no dia a dia, você me vê praticando esses pecados, esses erros que eu estou pregando. O que isso demonstra, principalmente para os ímpios? Eu estou desonrando o nome do Deus que eu prego. Do nome do Deus que está vinculado em minha vida. Por que está vinculado? Porque eu propago isso, eu sirvo a Deus, sou servo de Deus, sou servo de Deus. Então as pessoas, quando me veem, já
automaticamente já me ligam ao Senhor. Automaticamente, é servo de Deus. Quando eles me veem fazendo coisas absurdas, a primeira coisa que eles falam é o quê? Não é servo de Deus. Mancha, desonra o nome do Senhor. Então, você tomar o nome de Deus em vão você usa o nome de Deus em vão, ou seja, da boca para fora, sendo que as suas atitudes não condizem com aquilo que você prega ou com aquilo que você fala. E a gente vê muito isso, né, irmãos? Pessoas usando, eu sou servo, eu sou ungido, é isso para lá, é Deus para cá, é Deus para lá, e sua vida é totalmente torta, não tem caráter, desonesto, né? Está usando o nome de Deus em vão, conforme o povo de Israel também fazia, né? Se gabavam de ser o povo de Yahvé, né? Mas desonravam o nome do Senhor com as suas práticas tão pecaminosas. Ok? Outra coisa, irmãos, a gente precisa compreender que o nome de Deus é santo. Na oração do Pai Nosso, quando Jesus ele vai ensinar os seus discípulos como orar, como é que começa a oração? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus, ele é santo, irmãos. Portanto, nós devemos ter temor e reverência a este nome. Nós precisamos temer, e temer não é ter medo, tá? Não confunda. Temor fala de reverência, fala de respeito, fala de honra. Então nós devemos ter reverência a esse nome. Tem tanta gente, irmãos, que leva a Deus. Quando eu falo nome, lembra que eu disse, nome está ligado à própria pessoa. Quando eu falo o nome de Deus, é a própria pessoa de Deus. Tem tantas pessoas, irmãos, que levam a Deus de forma tão banal, sabe? Levam na brincadeira, sabe? Não respeitam, não têm reverência, seja nos cultos, seja nos seus lares, no seu trabalho. Desonram tanto a Deus, não tem reverência nenhuma a Deus, não tem respeito, não tem temor a Deus. Porque muitas vezes acham que Deus é amor, e isso faz com que eles não tenham nenhum tipo de temor e reverência. Nós precisamos entender que Deus, ele é amor sim, mas ele é santo, o seu nome é santo, e nós devemos ter reverência a esse nome. Quando nós somos irreverentes a Deus, ao nome de Deus, nós estamos usando o nome dele em vão, de forma fútil, de forma desonrosa, de forma mentirosa, de forma hipócrita. Então nós devemos ter reverência, irmãos. Nós devemos temer diante desse Deus. Tá? Não é medo, como se Deus fosse um Deus carrasco, um Deus ditador, né? Que nos mantém na rédea curta. Não, isso aí é um falso Deus que criaram. O nosso Deus é um Deus amoroso, bondoso, misericordioso, cheio de graça, mas é um Deus que exige respeito, o Deus que nós devemos respeito, o Deus que nós devemos reverência, principalmente, e não só, mas principalmente quando nós estamos aqui como igreja juntos, no culto, Santa Ceia. Às vezes a gente vê, irmãos, gente tomando ceia e, sabe, como se estivesse no bate-papo, né? Brincando e tal. Sendo que está em suas mãos aquilo que representa o corpo e o sangue de Cristo, né? E muitas vezes não tem reverência nenhuma. Eu conheço uma pessoa que estava fumando maconha e tomou Não tem. Para você ver. Então, não tem reverência nenhuma, irmãos. Sabe? Não tem, sabe por quê? Porque não tem temor. Acha que Deus é o coleguinha de trabalho, que você bate a resenha, que você bate a brincadeira, que você xinga, dá um tapinha na cabeça. Acha que Deus é esse colega, pode dizer. Mas aí no caso, esse que toma cedo com maconha já nem se compara a irreverência que está se falando. Isso aí ele está tomando para sua própria. Já é algo que. Aí já extrapolou. Aí já é algo extremo, né? Que a gente não espera vindo do crente. Aí geralmente a pessoa mesmo. Isso aí é a falta do temor e do medo mesmo. E não entende o que é a Santa Ceia, porque todos aqueles que entendem, que têm consciência do que é a Santa Ceia, eles vão reverenciar. Muitas vezes a gente vê, né, crente,
o contexto que eu estou falando é justamente crente não levando a sério. Irmãos, e tomar indignamente, isso aqui eu sei que não tem a ver com o assunto, mas só um parênteses. Tomar indignamente, tem muita gente completamente enganada que é tomar a ceia indignamente. Acha que tomar a ceia indignamente é, eu pequei hoje e não sou digno de tomar a ceia. Primeiro, ninguém é digno. Em primeiro lugar, diante de Deus ninguém é digno. Diante de Deus todos nós somos indignos. Então, esse não é o critério. Segundo, eu pequei hoje. Quem é que não pecou? A pergunta é essa. Né? Não é tão mais fácil eu pedir perdão a Deus do que deixar de tomar ceia? E o que é tomar indignamente? No contexto que Paulo está dizendo, é tomar de forma inconsciente, sem reverência. O povo, a igreja de Corinto estava naquela esculhambação, naquela bagunça, chegava, um comia demais, se empatava, se embebedava, o povo bêbado, chegava, vamos tomar Santa Ceia, reunia fazer Santa Ceia. Sem nenhuma consciência do que estava fazendo, sem nenhuma reverência. E é isso que Paulo está dizendo, tomar indignamente. Quem toma assim, toma para a sua própria condenação. Ao invés de fazer bem a Santa Ceia, faz mal. E quem toma, tipo assim, porque a gente sabe que no meio do povo evangélico tem de tudo, né? Sim. Aquele crente que tem a consciência do que está na prática do pecado, entendeu? E então, aí também toma indignamente, né? Agora a questão é a seguinte, ele tem consciência do pecado e ele se arrepende de forma sincera, porque a questão é arrependimento. E no outro dia faz novo. Mas aí não se arrependeu, é Entendeu a justamente. prática. Porque tem gente que se confunde, acha que naquele momentinho Deus não perdoa. Não, Mas eu sou consciente. Tá tomando para a sua própria condenação, sim. Porque ele não entendeu o conceito do sangue de Cristo que foi derramado. Jesus morreu para me purificar dos meus pecados. Como é que eu posso amar o pecado? Amar o pecado eu permaneço nele. Porque o verdadeiro arrependimento, irmãos, não é proferir, Senhor me perdoa. É proferir e mudar de conduta. Se o crente pede perdão, mas permanece, ele não está se arrependendo, irmãos. Ele só está proferindo palavras em vão. Eu acho que mais ou menos assim, não justifica, mas eu tento entender assim, essa pessoa que fala assim, pequei hoje. Eu tento entender que é um pecado que não é um pecado costumeiro, uma falha normal, é um pecado assim, uma falha que não está no cotidiano dele, entendeu? É uma coisa assim, Então, extrema, entendeu? Sim. Mas Eu já tive dia assim que hoje eu tenho uma consciência assim que se ele deixar, tudo não quer condenar a gente, né? Sim. Tudo quer condenar. Eu já deixei de tomar assim, porque naquele dia eu mirei, aí eu vim para a igreja e ainda não saiu de mim. Então eu não quis tomar aquilo dentro de mim, entendeu? É justamente, mas é isso. Aquele sentimento assim, angustiante. Então eu não senti de estar participando da ceia com o Senhor com esse sentimento. É isso, mas a gente precisa ter consciência do seguinte, irmãos. Se eu sou crente, independente do que eu vou fazer, do que eu cometi hoje, eu vou me arrepender. Eu vou me sentir mal com aquilo. Independente, tá? Independente se eu tive tempo de ajoelhar e orar, não é isso que eu estou dizendo. Às vezes eu não tive tempo de ajoelhar e orar, mas eu me senti mal, eu me senti arrependido. Se eu sou crente, eu vou sentir isso de forma automática, irmãos. Eu pequei agora, imediatamente eu me sinto mal. E é isso que é o arrependimento, irmãos. Por que eu fiz isso, Senhor? Mas sabe por que Entende? avisa isso? Porque há um tempo atrás a pessoa ficava com aquela sobrecarga de culpa, achando que pedir perdão agora e só ia receber o perdão daqui a uma semana. Não existe, irmãos. E hoje a gente diz que o perdão é automático. E para pedir perdão eu tenho que ajoelhar, eu tenho que fazer meia hora de oração. O sangue de Cristo, irmão, nos purifica de todo o pecado. Dos passados, do presente e do futuro. Senão o sangue de Cristo é algo bobo, fraco, frágil, entende? Então, se eu sou crente, eu estou falando de crente, salvo, que tem o Espírito Santo habitando nele, na mesma hora que a gente peca, a gente se arrepende, na mesma hora a gente se sente mal. Se eu pequei e não me sinto mal, meu irmão, minha fé não é verdadeira. Entende? Minha fé não é verdadeira. Então, esse dia também eu deixei de tomar nem mais não porque cirou, entendeu? Eu fiz a mesma coisa, mas que nem estava falando que aliás o pecado se arrepende e depois, como fala, toma-se da ceia. Mas depois, tu acha que a pessoa não vai se irar novamente? mas a questão é essa, Juliano. A gente sabe que mesmo pedindo perdão hoje, a gente está sujeito de pecar amanhã. A gente não planeja pecar amanhã. Mas a gente sabe que a gente está sujeito. E aí, a gente tem que
viver assim. A gente é pecador ainda, é se arrependendo, é mudando de vida, entende? Então, não tem essa questão, eu sou indigno de tomar ceia, e ninguém é digno. Quem é digno de tomar a Santa Ceia, de participar do culto, de estar diante de Deus? Ninguém. O que é que nos torna digno? Cristo, o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo. Quando a gente se lança sobre isso, meu irmão, acabou, não tem barreira. Então o que Paulo está dizendo ali é justamente tomar de forma sem reverência, sem consciência do que está fazendo, né? E você vai ver que Paulo vai dizer o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E o que ele fala depois? Decida se você vai cear, não. E assim, coma desse pão e beba desse cálice. Paulo não deixa você vai se examinar e vai ver se você é digno de tomar ceia. Não, se examine primeiro, você tem que se examinar. E assim, depois, e então, beba do cálice e coma do pão. Entende? Sim. Quando eu peco, e aí eu estou pedindo perdão a Deus para que Ele possa me perdoar, e pronto, automaticamente meu coração, Deus me perdoou, né, na minha mente, aí eu posso tomar ceia. Mas quando acontece ao contrário, a gente não pecou, alguém fez algo com a gente, e ali a gente não conseguiu perdoar aquela pessoa. Mas aí você está pecando. Se você não conseguir liberar perdão, você está pecando de qualquer forma. Mas espera aí. Você está guardando rancor da pessoa, é pecado. Entende? Agora é o seguinte, você se sente mal com isso, você sabe que você tem consciência que está errado com isso. Se você tem consciência, você está se arrependendo. Sim, se eu perdoo a pessoa, mas aquela palavra não saiu do meu coração. Não, mas aí você tem que distinguir. Não, você tem que distinguir o que é rancor, o que é raiva, o que é estar triste. Você tem que distinguir esse tipo de coisa. Se você é crente, você vai sentir arrependimento. Você sabe que aquilo não é bom. Você sabe que aquilo não é bom. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, que o contexto que Paulo está dizendo de tomar indignamente é de tomar sem consciência. Esse é o contexto que Paulo está dizendo. Se você ler o capítulo 12 lá de 2 Coríntios, você vai ver que esse é o contexto. Porque os coríntios estavam na brincadeira, o povo bêbado, com a barriga cheia e ia tomar Santa Ceia. Esse é o contexto que Paulo está dizendo. Tomar indignamente é nesse contexto. Ok? Vamos lá, que a gente já foi para Santa Ceia já, mas vamos voltar aqui. Então, o nome de Deus é santo, portanto nós devemos ter temor e reverência diante do nome dele. Vamos lá, entrando agora no que Carol disse. Deus não está proibindo de usar o nome dele, irmãos. De forma nenhuma. Você vai ver em várias oportunidades na Bíblia, pessoas usando o nome de Deus. Então o que Deus está proibindo não é usar o seu nome, tá? Você usar o nome de Deus para o bem, para a verdade, não é pecado. Quando você usa para a finalidade de algo bom, de algo verdadeiro, de algo lícito, não é tomar o nome de Deus em vão. Entende? O que Deus proíbe é usar o nome dele para a falsidade, para o mal. Mas para você usar para o bem, não. Então não é pecado durante o nosso dia a dia, a gente... Voltando à questão de expressões. A gente já é algo... Diante de Deus. Já é algo isso. Já é algo... Isso aí é certo? Por exemplo, se eu uso o nome diante de Deus para falar a verdade, algo verdadeiro, não tem problema algum. Agora, meu irmão, se eu estou usando isso para uma falsidade, para uma mentira, eu estou usando o nome dele em vão. Geralmente a gente vê muito no dia de hoje, e eu geralmente uso. Quando eu falo diante de Deus, é porque a pessoa tem que acreditar. Aí também para eu acreditar na pessoa, quando eu sei que a pessoa tem que falar diante de Deus, eu sei que é verdade. Então, no momento quando fala diante de Deus, pronto, acabou. E é verdade mesmo. Falando nisso, agora entendeu? sim. Eu até queria estar matutando, queria falar sobre isso. Quando eu era mais nova, que eu apontava alguma coisa, a minha mãe vinha me reclamar, ela falou, tu fez isso, Carolina? Eu falava, não, mãe, não fiz não. Ela, diante de Deus. Eu diante de Deus, e eu estava mentindo. Eu já tinha minha consciência, tinha 12 anos de idade. Eu já tinha consciência do que eu estava fazendo. E eu mentia. Mas diante de Deus, e eu mentia. Em nome de Deus, e eu me sentia mal depois. Eu tinha 12 anos. Eu me sentia mal depois com aquilo. Mas eu não retrocedia. Eu falava diante de Deus. Aí você estava tomando o nome de Deus e vão e pecando ainda. Assim como todos nós já quebramos esse terceiro mandamento, já quebramos todos os 10, irmãos. Não há ninguém aqui que não tenha quebrado um dos mandamentos. Todos nós já quebramos todos os 10, entende? Mas a gente precisa ter consciência que é errado. Que é pecado. Mas não é errado falar de Deus
Sim, agora vamos Esse é o lá. juramento, né? Isso. Que essa questão de, pelo amor de Deus, Deus é mais. Já é algo, irmãos, por mais que a gente tenha que ter cuidado, claro, mas assim, já virou um dito popular. O que Deus está proibindo aqui não é esse sentido, tá? Não é esse sentido, desse dito popular. É o sentido mais intenso, é justamente você usar o nome dele para promover uma mentira. Eu vou dar um exemplo aqui. Geralmente nos tribunais, quando você vai testemunhar, não sei se vocês já viram, você coloca a mão na Bíblia, principalmente nos Estados Unidos, você coloca a mão na Bíblia e você faz uma promessa. Juro dizer a verdade, somente a verdade. Né? Meu irmão, ali sim eu creio que se você faz aquela promessa em nome de Deus e você vai testemunhar contando mentiras, você está usando o nome de Deus, irmão, você está pecando. Entende? Agora, esse dito popular, Deus é mais, né? Inclusive você chamar o nome de Deus em momento de aflição, Senhor me ajude, né? Deus me livre, de forma nenhuma você está usando o nome de Deus, mas irmão. tem também um contexto que se refere eu acho que é pecado. Por exemplo, a irmã Carol vai ali orar pela tua irmã que está ali precisando de oração. Eu falo, Deus me livre. Eu acho que é uma coisa pecaminosa. A gente está usando o nome de Deus assim. Por isso a gente está fazendo o ID do Senhor. Sim, a gente sim. fala pelo próprio Ele, Deus que me livre de ir orar pelo meu irmão. Mas aí você já está errando, não é nem pelo nome, é pelo fato de você não querer ir. Não querer ir. Entende? E aí Então, usa o nome. o que eu estou dizendo para você é o seguinte: o contexto aqui que Deus está falando com o povo de Israel não é essas expressões populares que a gente usa, irmãos. Não é isso tomar o nome de Deus, irmão. Deus é mais, Deus me livre. Não é isso que Deus está falando. Entende? É você desonrar o nome dele, é você usar o nome dele para promover a mentira, o engano, a hipocrisia. É isso que eu estou dizendo para vocês. Algo mais profundo, né? Sim, sim. Mas, por exemplo, agora eu também ali embaixo, também eu já vi, outro dia eu vi uma missionária, na minha cara, assim, eu estou sabendo o que está falando, ela contradizendo comigo alguma coisa, e eu sabia que ela era mentira, quando era verdade, ela diante de Deus. Como eu disse, Isso aí, para poder. ela Isso. falou diante de Deus como se estivesse jurando Sim, sim. que era verdade, Sim, e eu estou É sabendo isso. que era mentira. Aí não é mais dito popular. É isso que eu estou dizendo para vocês. Não é questão mais de expressão. Não é questão mais de expressão popular que a gente usa. Isso aí não é. É para ela ratificar algo que ela não tem mais argumento. Aí ela usa o nome de Deus como se fosse uma senha de dizer: não me contradiga mais. Acabou. Usei o nome de Deus, acabou. Ela está usando o nome de Deus. Aí então, porque ela está usando para promover a mentira. Aí sim. Entende? Aí não é questão mais de expressão popular, irmãos. É questão de você promover a mentira. Ok? Deu para ficar claro aí sobre isso? E para a gente encerrar sobre esse mandamento, os dois primeiros mandamentos, irmãos, Deus instrui o povo no que tange o coração. Você não vai ter outro Deus além de mim, você não vai ter outros ídolos, fazer outros ídolos, imagem de escultura diante de mim. Deus está instruindo o coração do povo. Com esse mandamento aqui de tomar o nome do Senhor em vão, Deus está instruindo a boca do povo. Porque é algo externo. Quando os dois primeiros mandamentos é algo interno, né? É algo do coração, sentimento, que está, meu coração deve estar somente em Deus. Aqui é algo externo. Tomar o nome de Deus em vão Deus está instruindo o que você deve falar, como você deve se portar. Porque não se engane, tem gente que acha, irmãos, que Deus só quer o seu coração. Que Deus só quer que você mude o seu coração. Que Deus só quer que você que o seu coração esteja nele, não importa o que você faça. Isso é um completo erro. Em toda a Escritura a gente vai ver Deus querendo o homem por completo, que o homem se santifique, o seu coração, a sua alma, o seu corpo, as suas palavras, os seus pensamentos, tudo. Deus instrui para que o homem se santifique. Entende? Então, existe até um grupo de hereges, os gnósticos, no primeiro século, eles diziam o seguinte, que a matéria é má, inerentemente má. A parte boa do homem é a alma, a parte imaterial, ou seja, não importa o que você faz com o seu corpo, o importante é a sua alma estar ligada em Deus, o seu espírito estar ligado em Deus. Aí eles falavam, pode se prostituir, pode vir fazer uma série cometer uma série de pecados com o seu corpo, porque o corpo já é mau. E Paulo vai combater isso de forma nenhuma, irmãos. Quando o homem caiu por completo. Corpo, alma, espírito, o que você pensar do homem. Tudo foi contaminado pelo pecado.
E quando Deus pede santificação, Deus quer santificação de tudo. É por isso que Paulo vai dizer, o Espírito Santo habita no vosso corpo. O vosso corpo também, matéria, também pertence ao Espírito Santo. Não é só a alma, não é só o pensamento, não é só o coração, não. É o corpo também. Entende? Então, Deus nos quer por completo. Ok? E no final do verso 7, Deus diz que aqueles que fizerem isto, que tomar o nome dele em vão, Deus não terá por inocente. Ou seja, Deus não deixará impune aquele que usa o seu nome em vão. Deus não toma por inocente aquele que usa o seu nome em vão. Amém? Passemos então ao quarto mandamento. É 2 por... E esse aqui, e oi? É 2 cada em cima. Sim, geralmente sim, a não ser que sejam coisas menores, a gente 3, 4, enfim, mas quando é algo que tem mais conteúdo, eu coloco 2 por causa do tempo, tá bom? Vamos lá, quarto mandamento, que a gente leu aí do verso 8 ao verso 11, que é sobre o sábado. E esse aqui é um pouco mais complexo, eu preciso mais da atenção dos irmãos, tá? Vamos lá, vamos entender o sábado primeiro no contexto de Israel, para depois a gente entender no nosso contexto em Cristo, tá? Porque primeiro é assim, irmãos, a gente primeiro entende o contexto do que o texto está falando, a época que o texto está falando, para depois a gente trazer para o nosso, tá? Em Cristo ou o Novo Testamento. Vamos entender o sábado aqui quando Deus institui o sábado. O sábado a gente sabe que era o 7º dia, onde o povo tinha que separar, tinha que cessar os seus trabalhos, o seu labor, e era um dia que eles santificavam e dedicavam somente ao Senhor, tá? Em essência, a grosso modo era isso, ok? Eles não trabalhavam, cessavam o trabalho e dedicavam ao Senhor e santificavam aquele dia, o 7º dia. E foi Deus que exigiu isso do povo de Israel. O sábado, irmãos, era um sinal de resposta do povo de Israel à aliança que eles tinham com Deus. Todas as vezes que eles cumpriam este mandamento de guardar o sábado, eles estavam respondendo a Deus sobre a aliança que Deus tinha feito com eles. Da mesma forma, quando eles quebravam, e muitas vezes eles quebravam este sábado, eles não guardavam o sábado, eles estavam dizendo para Deus o quê? Eu não dou valor para a aliança que a gente tem com o Senhor. Eu não estou dando o devido valor, não estou dando a importância da aliança que o Senhor fez conosco, porque o sábado era um sinal de resposta a essa aliança. Primeiro lugar. Segundo lugar, abra aí Deuteronômio. Pode passar aí Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 5. O sábado também, ele representava uma outra coisa. Capítulo 5 de Deuteronômio, verso 12 ao verso 15. Diz assim: guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas ao 7º dia é um sábado para o Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem o jumento, ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com a mão poderosa e com o braço forte. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardes o dia de sábado. Ou seja, o guardar o dia de sábado representava para Israel uma lembrança, um memorial daquilo que Deus tinha feito com eles. O que? Ter liberto o povo de Israel do Egito, onde eles eram escravos. E todas as vezes que eles guardavam o sábado, eles estavam lembrando, servia como lembrança, como memorial, onde o povo se lembrava que Deus os tinha arrancado do Egito. Ok? Além do sábado, além do 7º dia na semana que eles guardavam, existiam dois tipos de períodos sabáticos. Existia o ano sabático, que era de 7 em 7 anos. O povo de Israel tinha que ficar um ano inteiro sem semear, sem trabalhar, dar descanso à terra. Era chamado ano sabático. Fora isso,
de 50 em 50 anos, que era conhecido como o ano do jubileu, da mesma forma eles tinham que ficar um ano sem semear, sem trabalhar. As propriedades, as terras que eles tinham negociados, né? Surgia dívida, então você passa a sua terra para mim para pagar a dívida e tal. Eles tinham que devolver estas terras, tinham que libertar os escravos e os servos. Então existiam todas estas práticas no ano do jubileu, que era de 50 em 50 anos, tá? O que era o ano sabático, de 7 em 7 anos, 7 vezes 7 dá 49. No ano seguinte, né, 50º ano, acontecia esse ano do jubileu. Então existiam esses 3 tipos de sábados, né, de períodos sabáticos no povo de Israel. A gente vai ver isso em Levítico 25. Não vou ler por causa do tempo, tá bom? E tudo isso, irmãos, além do que a gente já disse aqui, de uma resposta à aliança que Deus tinha feito com Israel, de se lembrar de que Deus tinha arrancado eles do Egito, também demonstrava, dizia, relembrava que Deus era o dono da vida e da terra, ou seja, Deus era o dono de tudo. Quando eles descansavam do trabalho, não semeavam, eles estavam lembrando e reconhecendo que Deus era o dono de tudo, da terra, da semeadura, das suas vidas, né, da nação de Israel. Deus era o Deus de todas as coisas. Ok? Então, o sábado também representava isso, fazia o povo lembrar disso. Você vai ver, irmãos, que estas coisas que Deus promovia, né, sacrifício, vou dar um exemplo aqui. Vocês já se perguntaram por que será que animais inocentes tinham que morrer por causa do povo, do pecado do povo? Vocês já se perguntaram? Pô, gente, a ovelhinha lá não fez nada. Quer dizer que o Leidson pecou. Aí a ovelhinha que não fez nada, coitada, o cordeiro, o bode que não fez nada, tem que ser sacrificado, derramado o sangue dele, porque desde pecou. Que absurdo! Vocês já se perguntaram isso? Agora, perceba o que Deus faz com o povo, irmãos. Quando o povo via um animal inocente sendo morto, no lugar deles, o sangue que era para ser deles derramado, o animal que era morto, o sangue do animal que era derramado no lugar deles, eles pensavam, para eu não morrer, alguém inocente teve que morrer no meu? Percebeu? Cristo. Percebeu a figura, o símbolo de Cristo aí? Para eu não morrer, precisou alguém morrer no meu lugar. Para o meu sangue não ser derramado, algum sangue teve que ser derramado. E um sangue Jesus é inocente, Jesus não pecou, Jesus não teve nenhum pecado. Por que Jesus morreu então? Entende? A lição que Deus estava trazendo à mente daquele povo. Então, o sábado também tinha esse teor de lembrar, fazer o povo lembrar, ter consciência que Deus era o dono da terra, que Deus era o dono de tudo e da vida deles, consequentemente. Outra coisa, irmãos, na época de Jesus, essa lei do sábado estava extremada, estava radicalizada. Os religiosos da época de Jesus, eles transformaram essa lei aqui do sábado, que era uma bênção de Deus, eu vou explicar daqui a pouco o porquê, que era o descanso do homem, ou seja, o sábado era uma bênção que Deus tinha dado ao povo. Eles transformaram essa bênção em uma prisão de regras, em uma prisão de restrições. Para vocês terem ideia, na época de Jesus, os religiosos, fariseus, saduceus, criaram 39 atividades que eram restritas ao dia de sábado, que não tinha nada a ver com a lei de Moisés, que não tinha nada a ver com as escrituras. Mas eles criaram estas normas, estas restrições e transformaram aquilo que era bom, que era bênção, em um fardo pesado. Vamos ler pelo menos 2 textos aí, porque Jesus sempre combateu, e às vezes a gente fala, Jesus não seguiu a lei de Moisés, Jesus desobedeceu. Irmão, pelo amor de Deus, não fale isso, não fale. Jesus, ele cumpriu toda a lei, por isso que ele foi digno de morrer em nosso lugar, porque ele cumpriu toda a lei. O que Jesus não cumpriu foi tradição humana, foi normas humanas, que os judeus, os religiosos, criaram em cima da lei de Moisés, que não tinha nada a ver com as escrituras. Vamos ler 2 combates de Jesus ao que diz respeito a isso. Mateus capítulo 12,